Boa noite, pessoal. Estamos aqui fazendo a atualização sobre nossas operações, né? Ponto de entrada, ponto de saída, o que que a gente deixou de fazer, o que que a gente fez, como a gente está ganhando dinheiro aqui, se a gente está perdendo dinheiro também, né? A primeira operação que eu vou falar para vocês é aquela que eu passei para vocês dentro do grupo, né? A entrada foi a 13,50, operação de Taurus, né? Inclusive, eu falei que essa operação era uma operação para a gente fazer ela, tentar entrar nela e segurar por um bom tempo, né? Inclusive, eu tinha dito para quem quiser comprar essa ação, se não pode comprar todas de uma vez, né? Vai comprando de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10, 20 em 20, de 50 em 50, né? Vai acumulando, né? Essa empresa é uma empresa boa, né? A gente entende que para o futuro, apesar de não ter muito devido à mudança da lei, né, das armas, né, do armamento aqui do Brasil, ela está passando por algumas dificuldades, né? Mas assim, por ser exportador também de arma, né? Então é a empresa que acho que vale a pena fazer um investimento, né? Que capital estrangeiro é sempre bom, né? Entrando no Brasil. O nosso ponto de entrada foi aqui no 14,50, né? Ou melhor, 13,50, né? É o ponto que eu tenho aqui na tela. E, né? E o risco dessa operação seria abaixo aqui o nosso ponto de entrada foi aqui e o risco da operação seria aqui nos 12,59, né? Eu falei para quem quiser entrar, né? E caso ele bata lá no 12,59, que é um ponto lá embaixo, né? Aqui é 12, colocar aqui 12,59, esse ponto que está marcado aqui, né? Já. Eu falei que caso vocês quisessem estopar a operação, que estopassem. Mas eu também recomendei que vocês continuassem posicionados, né? E comprassem mais, né? E fossem aumentando, né? Porque o ponto mais baixo, mais perigoso mesmo, seria lá embaixo, abaixo dos R$ 11, né? 11,09 lá embaixo, 11 e um pouquinho aqui, bem abaixo, né? O valor lá embaixo mesmo. Então, 11,12, 11 reais e 7 centavos, que seria o fundo histórico, né? Mas por que eu estou falando isso? O fundo histórico não, ainda é o fundo do mês de janeiro, né, de 2023 aqui, né, na verdade, né? Então eu falei, bom, a gente está num ponto bom de entrada, né? Ele está fazendo uma alta, né? Eu tinha avisado para vocês sobre o possível pivô que ele estava fazendo, né? Que tanto ele tinha chance de pegar nesse ponto e voltar para alta, né? Ou mesmo que voltasse para alta, fizesse um pivô e o rompimento seria interessante, né? Aqui a gente teve uma queda muito forte, né? Após uma consolidação, né? Um ponto de consolidação aqui em cima. Então eu decidi abrir a operação aqui para vocês, já querendo, já visando aproveitar essa variação aqui grande, né? Que teve aqui no ponto de pivô, né? Pivô de queda, ou pivô de queda não, um gap de queda que teve aqui, né? Que foram quase 15% de queda. Eu falei, bom, é um ponto bom de entrada, passei essa operação para vocês, né? Quem conseguiu entrar, parabéns, já está entrando, já está no quase 11% de lucro, né? Que hoje chegou a finalizar no 15,28, né? Tem que atualizar aqui, 15,28, atualizar a plataforma aqui. 15,28, então tá dando 13%, né, de variação aqui, né? E desde o ponto de entrada até lá. Eu sei que nunca, às vezes a pessoa não consegue estar no horário que eu passo a operação, né? A- a- Às vezes pega um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, né? Depende do horário que a pessoa acessa a plataforma, mas mesmo assim tá dando 6%, 7% se pegou na ponta do movimento. Se deixou para outro dia, né? Pegou a ordem aqui embaixo, tá com um pouquinho mais, né? Tá dando quase 9% aqui a variação aqui, né? De preço aqui, né? Então, caso é uma operação que a gente vai continuar, né? Por longo tempo, né? Eu falo já no dia que eu passei essa operação, eu já falei logo que era uma operação para longo prazo, né? Médio para longo prazo, né? Ou seja, de 2, 3, 4, 5 anos, né? 5 anos pelo menos, seria bom carregar essa operação, né?
Eu sei que muita gente vai sair antes, né? Então a gente já tinha projetado um pivô, os pontos de saída, né? 16,95, 16,93 região aqui, 18,49 e 19,45 lá em cima, né? Lá em cima, não está marcado aqui, mas vou marcar aqui agora. O preço aqui aproximado aqui, 19,45 seria o último alvo nosso, né? Depois eu vou mostrar na planilha aqui para vocês, né? Ah, o alvo, o terceiro alvo, que seria o terceiro alvo aqui, né? Mas também eu acredito que se vocês quiserem continuar com essa operação, né, e segurar ela para muitos, muitos anos, né, esse valor aqui, por exemplo, ele pode voltar lá no topo, lá, pegar lá em cima, lá novamente, né, e passar, inclusive passar esse topo, né, passar dos 25,62, né, seria um topo, o topo histórico, na verdade, né. Então eu acredito que nessa empresa, eu acredito em empresa boa para deixar encarteirada, né. Claro que tem variações, a gente trabalha no mercado de renda variável, né? Isso não tem jeito, né? Ele tanto pode variar para cima quanto pode variar para baixo, né? Tomar muito cuidado com isso aí, né? Muita gente acha que vai colocar dinheiro aqui e já vai sair rico no outro dia, e não é assim que funciona, né? A gente sempre aprende a segurar as variações, né? E entende que a análise, né? A análise gráfica, ela funciona, né? Pode ver aqui para quem gosta de figura, eu sempre coloco as figuras aqui. O pessoal sempre gosta de analisar as figuras. Temos aqui a formação de um triângulo bem grande aqui. Vamos até estender até aqui na linha na linha de tendência, né? Para quem gosta de linha de tendência também. Eu vou colocar aqui uma linha mais grossa aqui para vocês poderem ver. Tá formando aqui topos de fundos mais altos, né? E nesse último momento aqui, nesses últimos dias, o mercado flutuou muito para queda, né? Porém, a Taurus continuou firme aqui no topo, aqui em cima, né? A gente pode até dizer que tem uma consolidação aqui, porém, vocês podem ver, tem um, dois e três fundos mais altos, né? Vindo lá de baixo, lá. Então, o próximo passo dela seria romper esse triângulo para cima, né? E até vou desenhar aqui também para vocês. E romper esse triângulo nessa região aqui e já ir para uma próxima alta, né? Formar um próximo candle de alta aqui, né? Eu acredito que muitas pessoas aguardam que isso aconteça rápido, porém a gente não pode esperar que, né? O mercado ele tem o próprio passo, né? Ele sabe quando está na hora de subir ou não, né? Ele vai mostrar para a gente o ponto certo, né? O horário certo. Pode ser que isso aqui demore um mês, 2 meses, 3 meses, né? Vou deixar até aqui aproximado aqui, próximo ao final da linha de tendência aqui, né? Então a gente pode dizer que lá pro, deixa eu ver, a data aqui seria aqui, aproximado, colocar aproximado aqui, seria dia 7 aqui é dia 7, né? Então vamos dizer que ele vai até mais duas semanas para frente ainda, para alcançar o primeiro alvo, que é o 16,93 aqui, né? Um valor interessante até, né? Muitas pessoas já entraram lá embaixo, né? Nesse ponto aqui, né? Nessa região, né? Eu falei, o terceiro toque é interessante entrar aqui e na linha de tendência, né? E novamente tivemos outro toque e não houve o rompimento para baixo, né? Semana passada, essa semana tivemos muita queda na Bolsa de Valores e TASA esteve praticamente intacto, né? A variação dela foi muito pequena, né? Aqui está dando quase aproximado 1%, né, de variação, né, para cima e para baixo aqui, né? Variando, segurando nessa região um pouco. Então você vê que eles não sofreram com a política, não sofreram com a variação do dólar e provavelmente eles vão continuar assim e no caminho deles de alta, né? Assim espero, assim é o meu estudo, né? Muita gente, se alguém se achar desconfortável na posição, né? Achar que não está contente, né? Pode aproveitar se caso ela venha romper, né? Essa linha de tendência é o que muitos fazem. No rompimento da linha de tendência, acabam saindo aqui logo abaixo, né? Do rompimento da linha de tendência. Tem outra, ó, o nosso ponto de saída seria aqui no, deixa eu ver, 12,59 lá embaixo, né? Mas se você sair aqui nesse ponto de, né?
achar que realmente não vai se manter por muito tempo no alto, quiser sair fora do risco, né? Assim que ele formar este ponto aqui, né? Você pode sim sair antes, né? E vai sair com lucro, né? Na operação, né? Isso é importante também, né? Colocar um dinheirinho no bolso, né? Batendo aqui nesse ponto, né? Deixar o alarme aqui para caso dispare o alarme, a gente já, né? Avisa o pessoal aí. Mas nesse ponto aqui aproximado, né, seria um ponto bom de saída, caso, né, venha bater aqui e comece a cair, né? Aí você protege seu patrimônio e provavelmente, possivelmente, passado alguns dias, vai gerar um outro ponto de entrada, né? Ele pode cair aqui, né, para ir para alta e mesmo continuar consolidado aqui embaixo e ir para alta, ou mesmo mais abaixo ainda para poder voltar para alta, né? Então, isso daí a gente lê o mercado dessa forma e quem quiser, né, aguardar, segurar a operação, pode segurar a operação. Essa é a operação que eu falei no grupo, né? Que é para segurar para o futuro, né? Quem tiver interesse de manter essa empresa, né, no futuro, a não ser que mude os fundamentos dela, né? Aconteça muita coisa ruim aí pela frente, né? Mude muita coisa, então a gente pode até sair da operação, né? E mudar o pensamento, né? Qualquer coisa eu passo para vocês, né? E a empresa brasileira sempre tem aquele risco, né, que a gente não sabe realmente como funcionam as coisas lá dentro, né? Apesar de ter auditoria e tudo mais, né? A gente nunca sabe se realmente a empresa vai se manter intacta de outros problemas, né, de fraudes e tudo mais, né? Então a gente vai segurando enquanto dá e vai fazendo dinheirinho. A gente já está no positivo, né? Então a empresa para a gente continuar mantendo. A outra recomendação no grupo, vou passar aqui, foi Hypera 3, né? Hypera 3. Ponto de entrada foi no 44 e 50, né? 44 e 50, aqui aproximado, 44 e 50, né? Aproximado. Ah, a gente viu o pivô, né? Com rompimento, né? A gente já havia visto um movimento aqui, feito um estudo sobre o rompimento, né? Do topo anterior. Teve um pivô, né? Rompimento. Eu falei que seria um bom ponto de entrada, 44,50 aqui, já buscando novos alvos, né? Não variou tanto, nem para cima nem para baixo, né? Mas é uma operação também que, né, é interessante para a gente, né? Ah, primeiro alvo dela seria aqui no 46,13, né? Eu tive que apagar o gráfico, então estou refazendo aqui. 46,13, aqui seria o primeiro alvo, né? Já estamos bem pertinho ali, né? Falta pouquinho, poucos centavos, né? Bateu aqui no ponto, subiu o primeiro alvo, né? Pegou o primeiro alvo e está meio enroscado aqui, meio que consolidado, né? E como eu falei, empresas boas não sofrem nessa época de turbulência, né? Muitas empresas você vê Vale, Petrobras, né? Apesar de ser as queridinhas do mercado, também são as mais especuladas, né, no mercado, né? Então, qualquer variação que tem nelas não é pequena, costuma ser 4, 5, 10%, né? A gente viu empresas variando 15%, né? Então, isso daí realmente é muito perigoso, né? Eu prefiro trabalhar com empresas mais sólidas, né? Que não são as queridinhas do mercado, mas pelo menos a gente consegue tirar um lucro nelas, né? E também fazer operações com mais tranquilidade, né? Aqui está consolidado por enquanto, né? O ponto de saída dessa operação seria lá embaixo no 42,15, né? 42,15 aqui aproximado, né? Tinha acertado de primeira aqui. 42,15 seria o ponto de saída, né? Por que isso? Porque eu entendo que esse espaço de variação é necessário, né? Para a formação de um novo pivô e uma nova tentativa de alta, né? Se ele começar a cair aqui, ele tem sempre dois rumos, né? Ele pode tanto consolidar aqui, né? Ficar consolidado aqui, formando vários pontos, né? Batendo várias vezes no mesmo ponto, né? Nessa variação aqui de consolidação, né? E ele também pode passar esse ponto de entrada, né, e cair aqui para baixo, né? Por isso que eu falo, o stop da operação seria aqui embaixo, né? Caso dê errado, né? Mas aí cada um vai escolher se sentir desconfortável, né? Falar que quer sair antes, pode sair no 44,99, né? Ou 49, né? 44,49, né?
sai praticamente no 0 a 0 da operação, né? 44,50 foi o ponto de entrada, né? E caso ele bata no 44,50 e faça um novo pivô para alta, né? A gente tem outros alvos aqui. Deixa eu ver aqui na planilha, eu estou acompanhando aqui através da planilha. Temos o 47,55, né? Vou inclusive aproveitar para marcar aqui 47,55. 47,55 aproximado aqui também, porque é sempre região, não é exato isso aqui, né? Então não faz diferença, né? Colocar um pouquinho, alguns centavos a mais, a menos, né? E também o 48, o 48, 43, né? 48, 43, né? Aqui em cima, né? Deu exato ali, né? Então a gente acredita nesses pontos, né? Que seriam o primeiro, segundo e terceiro alvo, né? Então, a gente, para quem está na operação, continue, né? Segure a operação, né? A gente está próximo já do 47, né? Que é o primeiro alvo. E depois tem o segundo alvo e o terceiro alvo a serem alcançados ainda, né? Essas projeções já foram feitas, calculadas, né? Para vocês não terem prejuízo algum, né, na operação. Caso a operação venha a dar errado, né? Vocês sabem, o ponto de saída seria aqui, né? 44,50, né? Sair no 0 a 0 e sem problema, né? Algum, tá? Eu vejo assim que muitas pessoas acreditam ainda que ah, você pode ganhar dinheiro aqui, tudo aí, e ficar milionário do dia para noite, mas não é assim, né? É com poucos ganhos, né? A planilha já mostra isso, né? Com poucos ganhos acumulados você consegue, né? Aumentando seu patrimônio e fazendo operações maiores. Eu sei que R$ 44, R$ 46, né? Ou R$ 45 aqui, que foi o ponto de entrada, né? Se você comprar 100 ações, são R$ 4.000, né? R$ 4.500. É bastante, né, para quem não opera às vezes, né, ou tem pouco dinheiro para operar, né, o capital, mas na planilha é como eu expliquei, se você não consegue pegar uma operação grande, né, entre nas operações menores, né, pega as operações menores e vai fazendo seu dinheirinho de pouco em pouco, vai acumulando, né, assim você consegue acumular o patrimônio para poder operar ações mais caras lá na frente, né. Então, assim, eu comecei operando os chamados micos, né? O mico seria uma empresa assim que ninguém aposta nela, né? Mas a gente que é meio doido, né? E tem pouco dinheiro, a gente aposta nela, achando que ela um dia vai trazer algum dinheiro. Fiz muita operação na Oi, né? Quando muita gente reclamava, né? E falava que a empresa não ia virar nada, né? Eu comprei a 40, 50 centavos, entreguei a R$ 2, né? E comprei muitas delas, muitas vezes eu fiz essas operações, né? Isso daí deu um dinheirinho para mim começar a comprar ações mais caras, né, de 40, 50, R$ 60, né? Então é interessante que vocês aprendam a operar os valores pequenos primeiro, né? Porque quando você tem uma carteira ou mesmo faz operações para swing trade, né? Para curto prazo, curto e médio prazo, você vai ter que entender que essa variação, quanto maior o preço da ação, né, muito mais pode machucar você nessa variação, né? Aí tem aquele problema, se você tem, por exemplo, R$ 5.000 na carteira, né, de patrimônio total, e você compra uma ação de R$ 4.500, né? Você compra 100 ações de 44, R$ 45, o que vai acontecer com você? Qualquer variaçãozinha, você vai ficar com medo, porque ela começa a entrar no negativo. E quando você entra no negativo, a corretora pode até não te estopar, mas ela vai começar a cobrar a multa sobre o valor devido, né, em cima do seu patrimônio, né? Ou seja, se você tem R$ 5.000 e ela cai, por exemplo, 50, cai abaixo dos R$ 44, R$ 42, essa diferença, né, do valor que você tem em mãos, né, e a variação aqui para baixo, eles vão começar a cobrar 1% de multa por dia, né? Tem corretora que vai estopar a sua operação, né? Se você não tiver dinheiro a mais, né, para segurar isso aí, porque eles não vão ficar segurando prejuízo. Tem empresa que vai começar a cobrar 1% de multa, né, todos os dias, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Por isso que eu falo, cada um vai operar no tamanho que pode operar. Não se apavorem, né, e pegar a operação cara, né, falar que quer ganhar bastante dinheiro, pega uma operação cara, se der errado, né, acaba se ferrando todo, tá bom?
Então é assim. Depois outra operação que a gente tinha aberto é Copel, né? CPLE6, né? O código dela. Ponto de entrada foi aqui no 8,10, né? 8,10 já é uma operação mais barata, né? Vamos dizer assim, né? Ponto de entrada, pegamos o ponto de entrada e ela está no ponto de entrada novamente, né? Acabou voltando um pouco, né? Bateu no 7, 8 e, 8 e, deixa eu ver aqui embaixo. Chegou a pegar o 8 e, R$ 8, né? O nosso stop está lá embaixo no 7,78, né? 7,78, que seria nesse ponto de início de entrada, né? A gente entrou no rompimento do topo para tentar pegar aqui uma possível puxada para alta, né? Chegou a pegar o primeiro alvo nosso, que era 8,38, né? Chegou a encostar ali, 8,38, pegou 8,40, mas logo voltou tudo, né? Mas, assim, eu entendo também que o risco existe e a gente trabalha sempre dentro do risco. O rompimento aconteceu, né? O rompimento de topo anterior aconteceu, ele fez um movimento para alta, voltou um pouco e provavelmente a gente está vendo um final de movimento de queda com um possível pivô de alta para novo rompimento de topo. Então é assim que eu entendo essa operação. Caso você se sentir desconfortável, você já tem um ponto de saída, que é aqui embaixo, né? Eu vou colocar uma seta aqui, né? Para exemplificar, que seria o ponto aqui embaixo, ponto de saída, né? Na verdade, vou colocar outra seta, né? Vou colocar a seta verde aqui, né? Que seria o ponto de entrada, de saída aqui, né? Mas também a gente já tem alvos projetados aqui, né? Que é o 8,40, o primeiro alvo, né? O segundo alvo seria o aqui 8,75, né? 8,75. E mais acima a gente tem o 8,99, né? Quase R$ 9 ali, né? Então a variação boa, né? R$ 9 aqui aproximado, né? 8,99, R$ 9. Vamos colocar R$ 9. Então a gente tem vários pontos de entrada, de saída, né? Três alvos aqui importantes, né? Que eu creio que a formação do pivô é importante e ele vai sim buscar esse ponto, né? Bateu uma vez, bateu duas vezes, com certeza ele vai na terceira vez, ele vai na segunda vez ele vai romper esse topo, né? E vai buscar, né? Certeza a gente não tem, mas pelo menos pelo nosso estudo a gente acredita sim que ele vai romper esse topo novamente, né? E lá para cima buscar o 8,75. Essas operações são, nesse caso já 8 e 10, né? 100 ações dariam R$ 810, né? Ponto de entrada, né? Então, não é muito caro, não é barato, né? Mas é empresa muito boa, tem sido falado muito nela. Quem quiser encarteirar essa empresa também, segurar para o futuro, né? É uma empresa boa, a Copel, né? É muito interessante ter ela em carteira, né? Eu acho que algumas pessoas já têm ela encarteirada do preço lá embaixo, lá mais para trás, né? Lá desde abril ou até mesmo antes, né? Eu venho assistindo essa empresa já há muito tempo, né? A gente vai calculando, vendo os fundamentos, vendo o melhor ponto de entrada, né? Essas entradas que eu estou dando para vocês não são entradas da minha carteira, né? Porque eu já estou posicionado nela já há algum tempo já, né? Copa é uma empresa interessante que eu gosto, eu já tenho a posição guardada dela, então vamos segurando aqui para ver se, né, ela vai dar um pouquinho mais de lucro aqui, né, para o futuro, né. É uma empresa que eu quero guardar para o futuro, para day trade, né, para o swing trade, dá para fazer operações de swing trade, mesmo exemplo, né, mesmo exemplo anterior, né, que foi formando um triângulo, houve o rompimento do triângulo e novamente ele o Copel pode ir em busca dos nossos alvos, né? Vou marcar aqui com a seta aqui, alvo 1, 2 e 3, eu sempre coloco aqui. Na planilha agora, depois eu vou mostrar a planilha para vocês, está especificada a porcentagem, a variação percentual desses níveis aqui e também o risco, né, dessa operação em porcentagem também, né? Assim fica mais fácil para todo mundo entender o quanto que pode ganhar e quanto que pode perder na operação, né? É fácil calcular isso aí, mas tem gente que acaba não calculando ou não sabe calcular. A outra empresa que eu passei para vocês ainda foi em junho, isso, correto. Dia 29 de junho eu joguei para a planilha desse mês porque não ia dar tempo dela desenvolver, né, a, a
ao ponto da gente sair nos alvos, né? No lucro que havia projetado, né? Então, a entrada 36,50, eu creio que foi nesse ponto 36,50. Deixa eu ver aqui. Aqui aproximado 36,50, né? Foi esse ponto de entrada. Quando eu vi essa formação, né? Algumas pessoas falam que é o W, né? As pessoas falam a formação de um W e tal, né? E após a formação do W tem uma alta aqui, né? Claro que depois dela bater aqui, depois que ela fez essa formação, né? Ela devolveu ainda, né? Num ponto diferente aqui, né? Ela caiu bastante até, né? Do ponto que a gente esperava, né? Mas como foi a entrada foi no dia 29, então a gente segurou mais um pouquinho, né? E entrou na segunda vez que ela rompeu, né? Vocês podem ver que ela bateu uma vez aqui, né? Pegou esse ponto uma vez, fez um rompimento com força, né? Para alta. E eu creio que isso aqui deve ter sido algum fato relevante que saiu para devolver ela lá para baixo. E como ela está formando um pivô, eu falei, bom, agora está aparecendo a chance para a gente poder entrar na operação, que foi exatamente onde a gente entrou no 36,50, né? A gente tem alvo aqui para ela, para Prio, né? PetroRio, né? De 37 e 34, né? Aqui embaixo, 37 e 34, primeiro alvo, né? Aqui. E depois o segundo alvo fica sendo aqui próximo aos, deixa eu ver, 3803. 3803, vou colocar aqui aproximado. 3803 e também lá em cima, lá, um pouco mais lá em cima, 38,91, quase R$ 39, né? Aí de onde saem esses números, né? Muita gente pode perguntar, de onde está saindo esses números, né? Esses números são todas as projeções de Fibonacci que foram feitas, né? Então a gente tem um alvo aqui, primeiro alvo, né? Primeiro alvo aqui, né? A gente tem o segundo alvo, e o terceiro alvo de R$ 39 aqui em cima, né? Então, o ponto de entrada foi aqui, a gente já alcançou o primeiro alvo, segundo alvo bateu, voltou de novo e pegou o terceiro alvo aqui, né? Nos R$ 39, né? Hoje foi um dia que variou bastante, né? Teve uma variação aqui de 3%, né? E atingiu o nosso terceiro alvo aqui. Quem quiser manter a operação, que mantenha a operação, né? Eu acho interessante. Eu creio que vem mais dias de alta pelo fundamento, pelo que está sendo falado, né? Porque, por incrível que pareça, a Petrobras, por mais que seja uma empresa grande, né? A gente vê que ela não está tendo o desempenho necessário, né? Está frustrando muito a gente, né? Os acionistas, né? Então acredito que a gente tem chance de operar petroleiras, né? Mas também assim com vendo as empresas novas, né? Que elas estão dando muito mais chance de se ganhar dinheiro do que as antigas, né? Poderia até plotar novamente aqui, né? Um outro ponto de entrada, como a gente já teve um ponto de entrada aqui, a gente fazer novamente uma projeção aqui de Fibonacci e projetar novos níveis aqui, né? Como ela já está alcançando aqui, eu vou colocar mais outros níveis aqui para quem quiser continuar posicionado, né? Pode manter a operação, né? Até os 43, R$ 44, né? Próximo ali, né? A gente já vê que tem muitos níveis que foram alcançados, né? Os três níveis, né? Foram alcançados, né? Aqui já, né? Vou puxar a setinha para cá logo. Isso. Puxar a setinha aqui para cá. E a gente já, né, viu que os alvos foram alcançados, né? Foi feito um novo pivô aqui. A gente acredita numa nova alta, né? Então a gente já pode projetar mais um novo pivô, né? Quem sabe ele alcança esses outros pivôs, né? Esses outros preços, né? É interessante se ele bater lá, né? Ganhar, dá para juntar mais um dinheirinho. Também PetroRio é uma empresa para deixar em carteira, é muito interessante. Como eu falo, se você não quiser pegar a empresa e manter ela na carteira, já foi uma empresa que já deu um bom trade aqui, né? Tá dando aqui já, a PetroRio aqui pegou aqui nos 7% quase, né? Porque fechou em
39,35 aqui, está dando 7% já, né, de alta, né? Claro que você pode estender um pouquinho mais a operação, né? A gente pode estender um pouquinho mais a operação, né? Aproveitar e tentar pegar um novo ponto, né? É, tirar mais lucro da operação, né? Colocar mais três setinhas aqui nos alvos, né? Para a gente ver se a gente chega até lá no. Isso aqui seria o 41, na verdade é esse ponto. E o novo ponto seria esse aqui, né? Então a gente já tem o terceiro alvo, né? Primeiro, segundo e terceiro alvo sendo formado, né? E dá para manter essa operação por mais um tempo ainda, né? Caso voltar um pouquinho aqui, né? Não se apavorem, né? É normal isso aí, né? A correção do mercado sempre existe. Talvez ele volte aqui cair na segunda-feira para fazer um novo topo, né? Um novo rompimento de topo, né? Topo anterior, né? Então a gente já mantém essa operação, né? E vamos ver se até o final do mês, né? Se a gente vai ter bastante lucro, mais lucros na operação, porque ela já está dando lucro já, né? Mas assim, se você comprou comprou agora e, né? Opa, desculpa, 38, é isso. Você comprou agora, né? E já quer sair da operação, já está dando 200, 300 reais quase de lucro aqui nessa operação, né? Em poucos dias, foi no dia 29 que a gente abriu essa operação, né? E já no, hoje, já no final do dia de hoje, né? Já poderia ter saído, ou seja, uma semaninha aqui, né? Tranquilo, foi bem tranquilo mesmo e acabou saindo já no lucro, né? Nessa operação. Mas até aí, muitas pessoas podem manter essa operação, né? Se quiser manter a operação, manter a operação em aberto até o próximo ponto, né? Ou até o próximo pivô, né? Então é uma operação que parabéns, né? Para quem entrou, parabéns para quem já tirou o lucro. Se quiser se manter na operação, né? Vai continuando. Nunca chegou próximo ao ponto de prejuízo, né? Que era o ponto que eu falei aqui, né? Para vocês, né? Nunca chegou a bater o ponto de prejuízo. Eu tento fazer da melhor forma, né? Para a gente não sofrer muito, né? Nas operações, porque às vezes a gente faz operação e fala, poxa, né? O ponto de stop está perto do ponto de stop, eu acho que vai estopar a operação, né? E tem todo esse problema, né? Eu já falo que eu faço os cálculos, né? As projeções para que isso não aconteça, né? E o ponto de stop seria ali no 35,10, eu acho. 35,10 que ficou na planilha aqui abaixo, né? Nunca chegou nesse ponto, né? Se chegasse próximo, né? Sofresse, se esse ponto de rompimento que aconteceu aqui no dia 29, né? A partir desse ponto de rompimento que aconteceu no dia 29, ele voltasse a cair, ainda teria chance de fazer um novo pivô para entrada, né? Porém, para uma nova entrada, né? Para quem não entrou, mas isso não aconteceu, ela foi direto, né? Ela já rompeu o topo anterior e foi direto lá para cima, né? Ou seja, é uma operação muito boa, sem suar, sem transpirar nem um pouquinho, né? Ninguém ficou com suor na mão, não balançou a perna debaixo da mesa, não viu o saldo ficando negativo e nem viu a variação percentual diminuindo, né? Só viu a variação percentual aumentando, tirando esse dia, né? Simplesmente esse dia aqui que foi um dia meio, né? Meio chato aqui, que ele subiu bastante, mas devolveu tudo no mesmo dia, né? Isso aqui pode ser realização de lucro, né? Que as pessoas, eles têm os grandes investidores, né? Eles têm o poder de fazer isso. Vocês podem ver aqui o acúmulo aqui, né? Subiu, voltou tudo, né? Ou seja, alguém zerou alguma posição aqui, por isso que teve esse movimento aqui, né? Mas após esse movimento não teve sofrimento algum, né? Quem, por exemplo, se você deixou de ver esse dia, que foi isso aqui, acho que é segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, isso, segunda-feira que aconteceu isso, né? Fez esse movimento, porém, se você foi ver só no final da tarde, né, você não sofreu esse ponto, né? Você passou o final de semana, na segunda-feira viu de manhã subindo, valorizando 3% e essa valorização caiu e logo no dia seguinte já estava com a porcentagem próxima aos 3% de variação de um dia para o outro novamente, né? E novamente fez o novo movimento, uma retração que é normal, né? Depois de vários movimentos de alta, né? Vocês podem ver desde esse dia aqui ele vem puxando altas, né? Então teve uma alta até aqui, né, quase 9% e depois devolveu tudo e devolveu uma parte, né? Geralmente a projeção, a gente faz uma retração aqui de Fibonacci aqui, a gente vai ver que 50% costuma retrair 50% do movimento, né?
Quando ela não retrai 50%, fica próximo aos 38%, quer dizer que a retração foi pequena e o movimento de compra, né, está entrando com força, né? Então esse movimento de compra que veio aqui, que puxou novamente o movimento para alta, né, está tendo força compradora. Então a gente acredita em novas altas. Para quem não entrou, hoje seria um dia para tentar entrar novamente aqui, né, nessa região. É claro que tem o perigo de sofrer aqui na segunda-feira, sofrer uma retração aqui, né? Mas nada tão grave, tão perigoso assim que vai desabar lá embaixo, né? Se isso acontecer, é alguma notícia que está acontecendo no mercado, né? Que derrubou a ação 10%, né? Vocês podem ver que ela costuma variar de 2 a 3% simplesmente, né? De pouquinho em pouquinho, de 10 dias tem a retração, né? Ou seja, dentro de um mês, né? Ela pode variar 10 a 15%, né? E vai continuando a escadinha, né? Então a gente vai mantendo a operação. Espero que todos tenham feito um dinheirinho nela, né? Eu posso até colocar o encerramento lá na planilha já, né? Porque essa operação para liberar um possível crédito, vamos dizer assim, né? Porque colocando já ali a data de encerramento da operação, né? Eu posso liberar o dinheiro, né? Para poder fazer novas operações, né? Eu sei que tem gente que vai querer manter, então operação boa, né? Então manter a operação e leve a operação para mais alguns dias, né? Ela pode continuar subindo, né? Mais um pouco até, sei lá, uma, 2 semanas, quem sabe daqui um mês ela vai estar lá em cima lá dos R$ 44, né? A gente tem um topo, né, aqui, né, que seria o topo do topo, né? Eu lembro que eu fiz operação de derivativos nela no começo do ano, em janeiro, né? Próximo aos R$ 28, né? Aqui, creio que foi aqui, não, mais abaixo ainda. Ah, não, foi em dezembro, na verdade foi em dezembro essa operação. Foi lá atrás em dezembro, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, aproximado R$ 28. Eu lembro que estava em R$ 28. Foi quando eu entrei, eu fiz operações de derivativos nela. Aqui setembro, outubro, novembro, aqui. Próximo entre outubro, aqui mesmo, né? Próximo dessa região, fiz algumas operações. Após esse acúmulo, eu peguei uma boa pernada de alta aqui, né? Eu consegui, tô vendo aqui, tem meu estudo aqui, antigo, tá aqui. Eu tinha feito a operação aqui dentro, né? Esperei o rompimento e veio o rompimento, fiz algum lucro, né? PetroRio é uma ótima empresa, né? Quem está posicionado, parabéns lá de baixo, lá, né? Que viu esse movimento, né? Conseguiu ver os R$ 21. Não fiquem tristes, né? Tem muita gente que vai falar, pô, eu fico triste porque, né? Eu vou pegar o preço mais caro lá em cima, tal. O preço mais caro ainda não chegou, né? O preço mais caro pode ser, sei lá, R$ 200 lá em cima, R$ 300, né? Então a gente vai fazendo as operações, vai acumulando o patrimônio, né? Sem correr muito risco, né? O risco existe, mas o risco controlado, como eu falo, né? Então vamos operando, fazendo os movimentos, e quem sabe a gente chega lá em cima lá com, né? Lá perto de R$ 200, R$ 300, sei lá quanto que ela pode valorizar essa empresa ainda, né? Quem quiser estudar, fazer um estudo depois, acho que eu coloquei algo sobre PetroRio já no YouTube, né? Ou mesmo dentro do grupo, né? Dá uma olhada lá no vídeo específico sobre PetroRio, né? Se não tiver o vídeo, depois eu faço um outro, né, vídeo falando sobre PetroRio. Mas, assim, para quem gosta do setor de petróleo, né? Produção, distribuição, né? E a PetroRio ela compra, ela pega os poços que já foram furados, né? Os poços de petróleo, né? Elas não vão lá furar, elas apenas vão fazer a extração, né? Elas compram os poços que já foram testados, né? E elas sabem que tá dando um pouco ou muito lucro, né? Vão lá ver estuda o case, né? E vai lá e compra o poço, o poço de petróleo, posto lá, né? E começa a extrair, né? Extrair e faz a distribuição, né? Tá bom? Então, PetroRio vai se favorecer bastante, né? Com esses problemas que está acontecendo na Petrobras, né? Então, a gente deixa aqui uma dica aí para quem quer se posicionar, né? A gente está vendo um belo movimento de alta aqui sendo formado, né? Claro que teve um pouquinho de sofrimento aqui no começo do ano, né? Muitas incertezas, janeiro, fevereiro e março, né? Para vocês entenderem como a política, né? Influencia tanto, né?
as empresas, né? E cada vez que alguém fala alguma bobeira na televisão, né, acaba no noticiário, acaba fazendo o pessoal sofrer, né? Essa região, principalmente, foi uma região consolidada aqui, né? A gente entende que, né, sofreram bastante aqui. Eu creio que na época que eu estava operando o derivativo, que eu fiz uma operação de derivativo grande lá atrás, em outubro ou novembro, eu lembro que houve 3 dias, eles ficaram uma semana, teve um poço deles que ficou uma semana desativado sem operação, né? E nesse ponto eu decidi que seria bom sair da operação, né? Porque quando se fala algo que, né, uma empresa pequena, uma loja, alguma coisa, um comércio ficar 2, 3 dias, uma semana parado, talvez não dê tanto prejuízo. Mas quando você vê uma empresa petroleira uma semana parada, né, que fala que vai ficar uma semana, pode ser que não fique uma semana, fique muito mais tempo, então é muito mais perigoso, né? Porque o risco, o custo de operacional, né, é muito caro, né, disso aqui, né? Então, desse tipo de empresa. Então a gente já vê, né, que é um case assim que a gente tem que saber o que está fazendo, porque senão acaba tomando prejuízo. PetroRio, para quem não tem, eu aconselho a comprar, né, e guardar na carteira para o futuro, tá bom? Mantenha essa empresa para o futuro. A outra empresa, vamos passando aqui, mas, né, senão o vídeo vai ficando muito longo, né? Tem várias marcações aqui do passado já, YouTube, né? Itaú Banco, Itaú Unibanco, né? Muito tempo eu falo também, né? Uma empresa muito boa, né? A gente vê. Se eu não me engano, é a maior empresa, a empresa que tem mais acionistas, né? Itaú Unibanco, né? Então a gente entende aqui que é um case interessante para ter também, né? Para carteira, paga dividendos, né? Bons dividendos, né? Tem muita gente que se posicionou já há muito tempo atrás, né? Tava lá embaixo, lá nos R$ 8, né? Deixa eu ver, lá atrás, né? Lá nos 4, 5, R$ 8, né? Tá posicionado lá atrás e hoje ela tá aqui nesses patamares aqui, né? Eu lembro que eu fiz algumas projeções no passado, já também tem um monte de risco aqui, vocês podem ver, né? Isso aqui já não precisa mais, né? Fiz umas travas de call aqui, né? Trava de alta, trava de baixa, né? Eu tenho, né, as operações minhas aqui. Então, vamos passar aqui, né? Isso aqui são derivativos, né? Vocês não precisam entender isso agora, né? É meio complicado explicar isso aqui agora, mas tudo bem, vamos lá. Qual foi o nosso ponto de entrada em YouTube? Foi 28,45, né? A gente, vou marcar aqui, acho que acabei apagando, porque eu mudei o layout do gráfico aqui, né? Mudei tudo aqui, vocês podem ver que agora tá branco aqui do lado, acho que fica é, melhor para visualizar os valores aqui, né? 28,45. Ele está num ponto de consolidação agora no momento, né? A gente vê ponto de consolidação, né? O preço não variou tanto esses dias, né? Ele foi, voltou e ficou meio que, né? Até que meio que chato, né? Para quem está posicionado, que entrou em 28,45, né? O ponto de saída, né? O primeiro alvo seria o 28,66, né? É um alvo que eu tinha projetado, né? É um alvo curto até, porém, para quem faz o swing trade, né? Seria um ponto bom de saída, o primeiro alvo, né? 28,66. Depois lá em cima, o 29,44, né? 29,49, mito. 29,49 aqui, né? O ponto que ele quase bateu aqui, né? Ele encostou no 48 e não pegou o 49. Por isso que eu falo sempre região, né? Região, né? De preço, né? Porque às vezes a gente coloca, fica faltando um centavinho e ele não pega, né? E aí a pessoa fala, pô, mas você errou o alvo, né? Não, eu posso ter errado o alvo sim por alguns centavos, 10 5, 10 centavos, né? Isso acontece realmente, né? Mas isso é normal no mercado, tá? Se você quiser pegar, acha que o preço está bom para você já sai da operação e pronto, né? Não fica pondo a culpa no, no analista, né? O analista faz o melhor possível para vocês pegarem as melhores operações, né? 31,10 é o outro alvo lá em cima. 31,10 eu tenho um outro alvo lá em cima. Primeiro 29,49, né? Ele pegou 28,48 aqui, 47 aproximado, né? 46, 28,46. Esticou hoje, foi lá e não pegou o segundo alvo, né? Mas tem o terceiro alvo lá, 31,10, né? Eu vou deixar marcado aqui também, dessa vez, né? Para
não ter o problema, né? Primeiro alvo, se você tivesse colocado muitos contratos, né, já poderia ter saído. Segundo alvo também hoje seria um bom ponto de saída. E tem o terceiro alvo que está um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho mais distante. Essa variação também é uma variação boa, né, para quem, né, conseguiu já fazer a operação, né? É, por enquanto, né, o ponto de entrada foi um pouquinho tarde, né, porque a gente perdeu todo esse movimento aqui, né? Eu não lembro se eu coloquei no mês passado a entrada, eu acho que eu tinha colocado uma entrada no mês passado também, nessa região aqui embaixo, né? Mas essa região aqui, ela travou muito, né? Ficou muito travada, né? Itaú, né? Ele ficou batendo muitas vezes a cabeça, voltando, né? Então, provavelmente, a entrada que a gente fez pegou um pouquinho de lucro, né? Acho que foi o rompimento desse ponto aqui que eu tinha marcado anterior. Não lembro correto, mas foi um desses pontos que eu marquei, ponto de entrada, né? Deve ter sido o primeiro rompimento aqui, ou melhor, segundo rompimento do topo, né? E pegamos a entrada, mas não deu muita, não andou muito, né? Ele ficou meio parado, né? Subiu aqui 3%, né? Pegou 3% e depois devolveu tudo, né? Se tivesse continuado na operação, teria pego esse ponto maior, né? 10% quase, né? De variação aqui. Mas a gente nunca, a gente não sabe, o mercado é sempre, a renda variável tem isso, né? A gente tem que saber o ponto de entrar e o ponto de sair para não ficar sofrendo muito. Por exemplo, se você entrou aqui nesse ponto e foi lá em cima, pegou 4%, na hora que ele está voltando aqui, não vai dar bobeira e ficar esperando, né, para ver se realmente o preço vai furar essa zona ou não, né? Geralmente a maior parte das pessoas está vendo 1, 2, 3 dias direto de queda, a pessoa já sai antes, né? Tem que sair, não tem essa de ficar esperando, né? A não ser que você queira fazer um preço médio, esperar ele chegar lá embaixo, né? Pegar o preço lá embaixo, formar um pivô, consolidar de novo e ficar 2 anos aí posicionado e todo aquele negócio. Claro que no longo prazo, quem não vende ação, mantém a ação e fica segurando ela, claro que no longo prazo você vai ter lucro, né? Porque quem comprou lá no fundo, lá em diferente das variações que houve, né? Chegou a pegar, por exemplo, vamos dizer que você tenha entrado aqui, teve uma variação ótima, né? Foi lá em cima, pegou 28%, 30%. Porém, ele voltou tudo, tá? Chegou até a ficar negativo aqui, nesse ponto aqui, 2% negativo, né? Mas aí você foi comprando nos preços menores, foi comprando, você acumulou patrimônio, né? Para poder pegar uma nova alta, né? Mas aí cada um vai ter o perfil de investidor diferente, né? Algumas pessoas vão sair antes, né? Peguei 28%, tá ótimo, né? Não precisa ficar esperando, né? Ele voltar tudo. Pegou, subiu, foi até lá em cima, né? Pegou 30% do movimento, ótimo, conseguiu ganhar um dinheirinho, rompeu a média de 21, começou a cair, opa, vou sair fora. Sai fora da operação, eu não passo operação vendido para ninguém, né? Não faço nenhum estudo de operações vendidas, né? Eu só faço uma projeção só para saber o ponto de entrada, um novo ponto de entrada, né? Mas jamais dentro do grupo eu vou passar uma operação dessa para vocês, porque tem o problema do short squeeze. Quem tem experiência nisso aí já sabe o que que é, né? Que quando a ação está caindo, todo mundo entra vendido nela, né? E, ou seja, você está apostando contra a empresa, né? Você está querendo que a empresa se ferre cada vez mais, né? Fique pior cada vez mais. Então existe um problema ético nisso aí, né? Você está ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia, né? Ah, mas os bancos são grandes, eles nunca vão falir. Teve muita gente que falava isso até a quebra de Merrill Lynch, né? Que, né? Lá no passado, o Merrill Lynch não, o Lehman Brothers, né? Na verdade, né? Quando veio o subprime loan, todos aqueles problemas, eles quebraram, né? E aí, era empresa né, bilionária, trilionária lá, quebrou, e aí, como é que fica, né? Então eu falo, apostar contra quando uma empresa tá caindo, você está ajudando a empresa a se desvalorizar mais ainda, né? E no mercado da Bovespa, aqui no geral, né, você vê muito esses movimentos, né? Principalmente os grandes tubarões, né? Quando eles veem que o negócio começa a dar errado, eles descarregam as posições deles. São essas velas enormes assim, aqui que você vê, vocês estão vendo aqui, essas velas geralmente são movimentos de pessoas que estão se livrando das posições, né? Vem um dia de queda, opa, eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou pôr em outro lugar. Mas aí tem aqueles oportunistas, né? Falam, bom, tá caindo, então eu vou aproveitar para
entrar também, vou entrar na queda aqui também com os outros, né? Aí ele pega, vamos dizer, ele vê um dia caindo, no segundo dia, vou entrar no terceiro ou no quarto dia caindo, ó, vai cair de novo, aí ele já entra aqui. Aí variou o quê? 2% para baixo. Opa, tá caindo, mas no terceiro dia aqui, aí de repente ele começa a voltar, né? E às vezes esse movimento de volta, né, que a gente chama de short squeeze, né? Ele volta e volta com força lá para cima, né? Que quando vem um investidor grande aqui e fala assim, não vou deixar a empresa cair, né? Aí vai lá, tem um certo interesse pela empresa, fala assim, não vou deixar ela cair. Aí aqui mesmo, aqui representa bem esse movimento, veja bem. Aqui teve uma consolidação, teve vendas aqui, né? Muita gente entrou vendido aqui, foi devolvido no mesmo dia, né? Caiu aqui a 1% e quase 2%, né? E devolveu tudo no mesmo dia. Logo no dia seguinte houve um outro movimento de queda grande aqui, né? Quase 3,44%. Já no outro dia de manhã ele amanheceu com gap aqui, né? Gap pequeno, mas amanheceu com gap. E a puxada para alto foi quase 5%, né? Ou seja, se você está vendido aqui no meio do caminho, esperando um rompimento de fundo e lá, né? Que a análise técnica explica, vem mais 3 dias, 5 dias de queda. Entra aqui nessa operação aqui de queda, no outro dia de manhã você está tomando 7, 8% na cara já de alta, né? Ou seja, você está tomando o chamado short squeeze. Claro que o movimento não é pequeno desse jeito. O short squeeze acontece com um movimento maior ainda que 7, 8, 9, 10% às vezes, né? Então é muito perigoso fazer isso. E outra, você vai ter que, se você entrou vendido aqui, né? E ele voltou tudo no outro dia, você vai ter que comprar mais caro o papel e entregar o papel, né? Mais caro, né? Ou seja, você vai ter prejuízo em dobro, né? Fora a variação, você vai ter que comprar o papel e devolver ele num preço mais caro, né? Vender ele num preço mais caro, né? Comprar ele num preço mais caro, né? Que está vendido, né? Na verdade, né? Então, esse tipo de operação eu não passo para vocês, para ninguém, né? Porque eu mesmo não faço esse tipo de operação, né? No passado eu já vi isso acontecer. Eu recebo quando eu acompanhava a sala de análise, né? Eu recebia muita recomendação, né, de fazer esse tipo de movimento, mas quando você entra apostando contra a empresa que você, né, é, tá operando, né? Então você é a mesma coisa que você está ajudando, tem alguém se afogando, você vai lá e joga uma pedra para ele se afogar mais rápido ainda, né? É mais ou menos isso aí. Então eu vejo que não tem necessidade de fazer isso para ganhar dinheiro, né? A gente pode ganhar dinheiro sem precisar prejudicar ninguém, tá bom? Então vamos ser um pouquinho ético, né? Ter um pouquinho de coração bom e outra. Nada vem. Eu vou explicar um ponto ético agora aqui, um ponto que eu acho que é interessante, né? Muita gente vai falar, isso é babaquice, banco tem muito dinheiro, eles ganham dinheiro à vontade, né? E tudo mais. Mas só que eu vou explicar um ponto aqui que é o seguinte: quando você ganha dinheiro na desgraça dos outros, né? Vendo a desgraça dos outros, esse dinheiro também não vai te fazer feliz. Essa é a grande verdade. Esse dinheiro vai trazer coisas ruins para você também. Então é muito mais interessante você entrar numa operação de compra, né? Que você, né, acredita nessa empresa, né? Sendo acionista da empresa, né? Você está ajudando, né? Você está comprando, claro, papel de outra pessoa, né? Alguém está vendendo e você está comprando. Você não está comprando direto do banco mais, né? Você só compra o papel direto do banco se você comprar ele no IPO, né? No primeiro dia de abertura na Bolsa de Valores, né? Aí depois você vai comprar de alguém, né? Porque alguém já tem um acúmulo de patrimônio e está vendendo esse papel para você e você está comprando dele. Mesmo assim, você está fazendo parte do grupo de acionistas, né? Seja majoritário ou minoritário, né? E quando você está fazendo parte, você está fazendo, pegando seu dinheiro e está colocando nessa empresa, né? Ou seja, você está acreditando na empresa, né? Esse é o racional de comprar ações, né? Você se torna sócio da empresa, né? Agora, como que você vai, uma empresa que você era sócio até o momento, né? E você, em vez de, você tem todo o direito de se desfazer de algo que você não tem mais interesse em ficar. Claro, não tem problema. Você comprou, tirou seu lucro, não acredita mais na empresa e sai fora da empresa. Legal, ótimo. Agora, você ajudar a empresa a começar a entrar vendido, né? Vamos dizer que a partir de amanhã começa a cair. Você entra vendido e começa a se aproveitar da queda do mercado, provavelmente esse dinheiro não vai fazer bom para você. Você pode até ter um lucro bom, né? E ganhar dinheiro, tudo, né? Bastante, mas provavelmente isso aí não vai ser bom para você. Isso aqui é um código de ética meu, né? Cada um faz o que quiser, né?
pode comprar, pode vender, faça o que quiser. Mas eu nunca vi ninguém ficar rico, ficar bem de vida, né? Ganhar dinheiro e tudo mais, fazendo a coisa ruim na vida, né? Sempre tem um ponto ético na sua vida, né? Se você fizer coisas boas, fizer coisas boas para os outros, para você mesmo, né? Não precisa nem esperar o retorno, apenas faça coisas boas para sua vida, né? Então você vai se cercar de pessoas boas e você vai ter um futuro melhor, tá bom? Seria só esse recado para vocês, tá? Mas cada um faz o que quiser. Cada um é dono do seu nariz, sabe o que, né? Tem gente que vai falar que isso é superstição e tudo mais. Porém, vamos lá. Voltando para a análise aqui, né? Cada um faz o que quiser. Cada um tem a sua consciência. Eu durmo todo dia bem no meu travesseiro, né? Porque eu não quero ficar mal com ninguém, né? Não quero estar nunca de mal com ninguém, tá bom? Mas cada um faz o que quiser. Aqui, voltando para a análise aqui, né? A gente tem esses três alvos, né? Nunca ficou negativo também, né? Porque o ponto de stop aqui dessa operação seria aqui embaixo no, deixa eu ver aqui, 27,80, né? 27,80 seria o ponto de stop aqui da nossa operação, aqui embaixo, né? Eu deixei um espaço a mais aqui devido ao rompimento desse topo aqui, né? Mas quem quiser pode, né, se achar que não aguenta muita pressão, já tem um lucro no bolso, né? Quiser sair antes, pode sair antes, caso ele torne a cair, né? Porque a gente está no topo do movimento de Itaú Banco, né? Só tem o topo lá em cima aqui, né? O resto tudo já se foi, né? A gente está fazendo, rompendo o topo histórico. Quando se rompe quase já no topo histórico aqui, né? R$ 30, né? Tá próximo ao topo histórico. Quando ele começa a fazer isso, chega muito próximo ao topo histórico, né? Os grandes investidores começam a avaliar se realmente essa empresa, né, pode valer tudo isso que está valendo, né? E se realmente ela pode passar desse topo histórico e tudo mais, né? E ele começa a consolidar, né, o preço, né? E às vezes cai, devolve e fica num range grande aqui, né? Mas aí, até lá, a gente vai ver o que pode fazer. O meu ponto de projeção é o 31,10, 29,45, né? E o 28,81 que já passou, né? Então a gente já, né, já tá com algum lucrinho no bolso, né? Aqui olhando na planilha aqui tá dando 2% só, mas é 2% em cima de R$ 2.800, né? Então já, né, já é algum dinheirinho já. Mas quem comprou 100 ações, né? Quem comprou 1.000, 10.000, não sei, né? Tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro e tem chance de ganhar mais ainda, tá bom? A próxima ação, né? Essa ação também a gente colocou, foi também no dia, se eu não me engano, dia 29 não, esse daí já foi no dia 5 foi na abertura do mês, né? Rap Vida, né? A gente pegou no passado, né? Rap Vida também, a gente pegou um movimento bom, né? No passado ganhou algum dinheirinho, teve gente que manteve a operação, parabéns quem se manteve na operação, né? Eu preferi sair, né? Tá formando três topos aqui, né? Também um triângulo aqui, para quem gosta de gráfico aqui, né? Eu creio que a gente pode estender. O mês passado foi um mês já bem truncado, né? Quase não andou, né? Ficou batendo a cabeça várias vezes aqui, né? Eu acho que indecisões políticas e tudo mais, né? Trouxeram esse tipo de situação, né? E eu tô vendo aqui que provavelmente a gente vai ter pode ter sim um rompimento de topo, né? Com força, já que ele tá batendo tantas vezes, né? Vocês podem ver aqui, eu vou marcar aqui. Bateu uma vez aqui, opa, bateu uma vez aqui, duas, opa, mais uma vez, tá ruim de clicar hoje. Como eu falei, eu tenho que trocar esse mouse. Eu joguei muito videogame nele, acabou estragando o mouse. Ah, então, estamos aqui em Rap Vida e quatro, cinco vezes já praticamente que ele bateu no topo, né, e não conseguiu romper. Ele pode sim derreter aqui amanhã ou depois, ou segunda-feira, né? Ele pode sim fazer esse movimento, romper para baixo aqui e já era, vai pegar nosso stop, né? Mas eu também acredito que a gente vê vários dias de alta, né? Os candles verdes aqui, né? Movimentos de alta, né? De tentativa, pelo menos, de alta, né? Apesar dos preços estar sendo recusado aqui várias vezes, né? Mas a gente vê o ponto que ela pode ir lá em cima ainda, né? Tem um estudo lá antigo, lá de 2021, né? Lá para trás ainda, né? Então a gente tem muito topo pela frente ainda, muito, né? E quem sabe a gente está num próximo de um movimento, né, de alta, né?
que vai gerar mais novos movimentos de alta, né? Eu acredito que seria um bom ponto de entrada, né? Se romper, deixa eu ver aqui na planilha aqui, a gente está com stop aqui nos 8,95, né? 8,90, desculpa, 8,95, 4 e deixa eu ver, tô ficando vesgo já aqui na planilha aqui. Ah, tá. 8,95 não. Era 3, o ponto de entrada foi 4,41, né? 4,41 aqui. 4,41. Então a gente está no 4,37, um pouquinho negativo, né? Que foi a tentativa de rompimento, né? O ponto se não me engano, que eu acho que eu anotei errado aqui na planilha, seria o 3,90 aproximado, né? 3,91. 3,92 ponto de stop, né? Vou colocar a setinha verde aqui. Depois eu vou conferir isso aqui. Vocês confiram lá no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp tem o ponto certo de saída, né? Então seria aqui, né? Então a gente está próximo, né, do ponto de entrada, né? Os pontos de alta a gente não alcançou nenhum ainda, né? O próximo ponto de alta seria aqui no, deixa eu ver aqui, 4,63, né? 4,63, não chegou lá nenhuma vez, né? Ficou longe, né? Ficou bem longe aqui, no 4,63, aumentar aqui. Às vezes eu olho aqui na tela, eu estou enxergando e esqueço que dependendo do celular, ou tablet, ou computador que você está vendo, vocês não conseguem ver essa tela aqui, né? Vocês não conseguem, ficar muito pequenininho. Qualquer coisa vocês me avisem que eu vou tentar remediar esses problemas futuramente, né? Não estou acostumado ainda a fazer esse tipo de análise para os outros, mas, né, a gente vai colocando aqui, melhorando cada dia mais. O outro ponto seria o 4,93, né? 4,93 aqui. E lá em cima seria o outro próximo ponto de 5,13, 5,14, né? Exatamente onde eu coloquei a linha agora há pouco, né? Então a gente tem esse ponto e novamente mais esse ponto para alcançar ainda, né? Será que vai lá? Será que não vai? Isso aí a gente vai ver durante a semana, né? As próximas semanas, né? Eu estou vendo aqui um triângulo ascendente com muita consolidação, né? Houve um ponto, eu sei que muita gente não vai enxergar o triângulo e fala, não, isso aqui está consolidado para o resto da vida aqui, durante, né, 200 anos vai ficar consolidado aqui. Pode ser que aconteça isso, né? Mas não vai fazer diferença também, porque daqui 200 anos está todo mundo em outro mundo já. Aqui, por exemplo, 3 meses, 2, 3 meses, se ele continuar aqui, né, seria muito ruim, né, porque você vai ter um dinheiro empatado. Se você comprar, por exemplo, 1.000 ações aqui, você teria 4.000 ações presas aqui nessa região, né? Não é nada interessante ficar com o dinheiro preso, né? É importante você fazer ele girar, né? Se você comprou só 100, são R$ 400, né? R$ 440, não é muita coisa, né? E dá para sair qualquer hora, né? Não vai ter grande prejuízo também, mas o lucro também é baixo, né? Porém, os alvos existem, né? Os alvos para alcançar existem e a gente pode sim chegar lá naquele alvo, né? Eu não vejo assim, mesmo com todo esse sofrimento da Bolsa de Valores nessa semana, né? A gente viu muitas empresas entrando negativo e rompendo fundo né, e derretendo 3, 4 dias direto. Aqui já em Hapvida a gente não vê isso, né? Não aconteceu isso, né? Ele continuou dentro do range normal dele, como se nada tivesse acontecido. Ou até melhor, né? Porque só fez candles verdes, né? De alta, né? De possível tentativa de alta, né? Ele variou um pouco para baixo, mas depois devolveu para alta, variou um pouco para baixo, devolveu para alta, e só na quinta-feira que ele varia um pouquinho para baixo, mas também logo hoje já devolveu para alta, bateu o 4,49, 4,50. A gente espera até o 4,62, né, para fazer uma parcial, pelo menos para zerar no primeiro alvo ou lá em cima nos outros 3 alvos, né? Tem chão pela frente ainda, né? Então eu acredito na empresa. É interessante ter um case interessante, né? Eu acho que seria bom manter a operação, né? Então a gente começou na segunda-feira, né? São poucos dias, né? 5 dias só de variação, não dá para saber ainda o que vai acontecer e mesmo assim 5 dias é pouco tempo para se dizer qualquer coisa, né? Vamos manter a operação. Auren. Auren, eu tinha falado muitas vezes no passado já sobre Auren, né? Os analistas são poucos que trazem essa empresa, né? Para análise, né? Eles ficam quietinhos, né? Vocês
Tem muita empresa que a gente nem ouve falar e de repente a gente ouve falar quando ela já está lá no céu já, né? Já está lá estourando o teto já, né? Então a gente tem os pontos de entrada aqui, deixa eu marcar aqui direitinho aqui. O ponto de entrada de Auren foi 14,20, né? 14,20 aqui. Vou puxar um pouquinho aqui para cima. 14, 17, 18, 19, 20 aqui. 14,20 foi o nosso ponto de entrada aqui, né? Ah, eu vi o candle na segunda-feira, a formação do candle aqui na segunda-feira, né? Achei interessante, né? Um ponto de entrada. Porém, né? Não, porém não conseguiu, né? Não conseguiu romper o topo, né? Esse topo aqui, né? Que a gente estava achando que ele ia romper, né? Não conseguiu romper, ele puxou um pouquinho, foi, voltou um pouco, né? O 14,20, o nosso ponto de saída seria o 14,10, né? Aqui embaixo, né? 14,10 aqui, né? 14,10 não chegou a pegar, né? Porque a entrada foi na segunda-feira aqui, né? Ele não chegou a pegar, chegou a ficar próximo de pegar, voltou e está consolidado. Por enquanto está consolidado, né? É uma empresa boa também. Eu não sei, tem muitas pessoas que, né, é, não conhecem a empresa, mas eu acho interessante ter empresa, né? E manter ela, né? Possivelmente é uma empresa que vai trazer muito dinheiro para o futuro também. Essa empresa também eu não tenho ela em carteira, mas gostaria de ter, né? Em carteira para o futuro, né? Eu estou estudando também um ponto de entrada, né? Como eu já estava alocado, eu estava muito alocado em outras ações, né? Esse mês passado acabei alocando muito dinheiro em outras ações, então eu me expus demais no mercado, né? Mas tem um certo risco que eu acredito que eu tinha que correr, mas tudo bem, faz parte do negócio, né? Às vezes a gente se arrisca mesmo, né? Um pouquinho a mais. Está consolidado por um bom tempo já, mas eu tinha visto um ponto de entrada aqui, achei interessante. Ela não se consolidou, né? Eu achava que realmente ela fosse disparar aqui, para pelo menos alcançar os 14,97, R$ 15. Não aconteceu, mas a gente tem os pontos de entrada, os pontos de alvo, né? Vou marcar aqui para vocês. O ponto de saída a gente tem que é o 14,10, né? O próximo ponto é 14,46, né? Aqui em cima, 14,46, chegou a bater no 14,46, né? Um dos pontos, né? Que foi o topo, o primeiro alvo, né? Da operação. Aí depois a gente teve outro ponto aqui que é o 14,71, né? Já mais acima, né? 14,71. E lá o último alvo seria os 14,82, né? Vou colocar aqui 14,82. 14,82 aqui. Mas já próximo, bem próximo do ponto, né, do topo aqui, né? Então eu falo logo aqui, a gente tem uma operação aqui que chegou a bater o 14 primeiro alvo, né? Pouquinho a variação percentual era baixa, né, nesse ponto, né, 1,83, né? Aí depois teve um próximo alvo aqui em 14,72 e temos o próximo alvo aqui próximo aos 14, 71 e 82, né? E talvez, como já está aqui no ponto mais alto, né, ele pode alcançar ali, a gente vê, para vocês verem, né? Isso aqui foi, eu creio que foi um ponto não foi a queda simplesmente, né? Não foi a queda. Isso daqui foi um desdobramento de ações, creio, né? Para ficar, né, formar um gap desse jeito, né? A variação aqui é muito grande. Marcar aqui. Opa, marcar aqui. Tá dando 29%. Aqui eu creio que é desdobramento de ações, né? Assim como existe o grupamento, existe o desdobramento também de ações. Depois eu vou verificar isso aqui, né? Eu estava vendo isso aqui só no começo do ano, então ah, os fundos anteriores ou mesmo uma junção de uma empresa com a outra, tem tudo isso aí, né? Então, exatamente o que aconteceu, eu não sei dizer. Eu estava vendo aqui no começo do ano, janeiro, fevereiro, aqui aproximado, né? Eu não entrei devido a esses movimentos altos, né? Esses pavis muito grandes aqui, eu achei muito arriscado entrar naquele ponto. Deveria ter entrado, mas, né? Tudo bem, a gente erra também, né? A gente às vezes fica com medinho de entrar na operação. Então temos três pontos de alvo, né? E também temos um topo aqui interessante aqui, né? Esse topo aqui interessante, né?
entre 14, entre 15 reais, 15 e 13, né? Seria um ponto bem interessante para a gente poder sair da operação com lucro ou mesmo manter a operação que vai, né, manter isso aí para a carteira, né? Eu gostaria de ter ela em carteira. Eu estou tentando ver um ponto melhor, né? Toda vez que ela começa a consolidar, eu fico meio reticente de entrar na empresa, né? Eu passei essa entrada para vocês já com o intuito de fazer um swing trade, né? Ou mesmo até um day trade se ele esticasse, né? Bem rápido, né? Então quem se sentir desconfortável nessa operação pode sair já, né? Na segunda-feira mesmo, ver um ponto de saída bom, né? Tem um rompimento da média de 21, ele quase que fez o rompimento, não conseguiu manter em cima, né? E acabou devolvendo, né? Mas tá abaixo da média de 21, se ele voltar pode sair antes, né? Antes do 14,10 já sai, né? Colocar a setinha verde aqui, né? Para marcar para vocês poderem sair dessa operação, né? É, lá no grupo tem os números, né? Os alvos e o risco, né, da operação, né? E todo mundo sabe do alvo e do risco, então já sabe onde entrar e sair. E por último, para encerrar o dia de hoje e a semana, né? A gente entrou em Camil, né? Camil muito interessante sempre ter Camil em carteira também. A variação de setores, né? De empresas, né? Você ter empresas de vários de setores diferentes te ajuda a não sofrer tanto, né? Por exemplo, se você só tem petroleira, quando dá alguma coisa errada no petróleo, todas as ações caem ao mesmo tempo juntas, né? Então tem que tomar cuidado. Mineradoras, se você tiver só mineração, né? Por isso que o Warren Buffett mesmo fala, né? Não tenha todos os seus ovos na mesma cesta, né? Não vai colocar tudo na mesma cesta, que se você cair, você vai destruir todos os seus ovos, né? Ou seja, se você tem a ação alocada tudo no mesmo setor, você acaba perdendo dinheiro por causa disso, né? Então, tenha ações, né? Nos pontos, em vários setores diversificados, né? Diversifica bastante para poder, né? Ganhar um dinheirinho, né? E ter um controle maior das operações. Ponto de entrada 7,11, foi aqui abaixo, 7,11, né? Na segunda-feira, né, foi esse rompimento, né? Eu pus como ponto de entrada, né? O stop da operação está nos 6,95 aqui embaixo, 6,95. Marcar uma linha aqui também, 6,95, né? Ele bater esse ponto, saia da operação que ele pode cair mais ainda, né? Eu sempre coloco os pontos de entrada e saída, porque aí pelo menos vocês conseguem ter um balizamento onde, né, onde sair. 7,51, 7,50, 51 seria o primeiro alvo, né, dessa operação, né? Ah, deu até para entender assim que pela marcação do ponto de pivô aqui, eu achei interessante, né? É uma operação interessante que com 780 reais você pode, né, ganhar um dinheirinho bom aqui, né? Dependendo né, do que você for fazer, né, já consegue os alvos que forem formando, né? Você consegue sair num ponto bom, né? Outro ponto de saída seria aqui no 7,51, 7,81 e lá em cima nos R$ 8. Só que essa empresa é uma empresa, como eu falei, é bom ter ela em carteira, né? Camil muita gente gosta, né? Muita gente deixa dentro na carteira por muitos anos, vai guardando, né? Teve pessoas que compraram lá atrás, né? E já estão segurando já por muito tempo, né? Vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês darem uma olhada aqui, né? Tem aqui de trás, do ponto lá de trás, quando era R$ 5 ainda, né? Teve uma variação, chegou a bater aqui nessa variação depois, né? Comprou aqui embaixo. Eu já tive ela no passado, já vendi, não deveria ter vendido, né? Bateu 135%, né? 130% aproximado, né? Então, foi de R$ 5 para os 13 reais aproximado, né? R$ 14 quase lá no topo, né? Então, quem tem ação, né? Teve ação lá de trás, lá de 2019, 18, né? Eu creio que em 2019 e 2020 eu fiz algumas operações aqui, né? No meio da pandemia, se não me engano, algumas operações aqui, tirei algum lucro e saí fora, né, dessa operação, né. Eu acho que o racional na época, né, foi tentar ganhar algum dinheiro, né, porque as outras empresas estavam todas caindo e Camil era uma das empresas que estavam subindo no meio da pandemia, né, em janeiro, em abril, maio de 2020, né, eu falei, bom,
tenho que equilibrar minha carteira. Eu comprei Camil, né? Acho que é sete reais, algo do tipo aqui. Acho que foi nesse sinal gráfico aqui que eu comprei, no mensal, né? Comprei aqui, estiquei um pouquinho, acho que eu larguei antes. Eu larguei aqui nos 9,40, 9,50 aproximado, que tem essas duas linhas aqui, né? Marcadas aqui. Então, foi uma região que eu acabei largando, né? Se eu tivesse ficado mais um pouquinho, teria ganho dobrado praticamente o patrimônio investido, mas, né? Não deu para ficar, eu saí antes. Mas tudo bem, a gente pega o trem de novo, né? A gente às vezes sobe do trem e desce de novo, né? Esse é o único tipo de coisa que você pode voltar atrás e comprar novamente, né? Várias vezes, né? Comprar de novo. Tem, temos aqui os alvos, né? Vamos ver como desenvolve essa semana, né? Já chegou a bater próximo do nosso alvo hoje, né? 7,51, né? Chegou ali no 7,30, 7,27, são 30 centavos para cima aqui, mas já é uma boa puxada, né? Se ela encostar ali e continuar o movimento para alta, né? Tá meio que consolidado, mas a gente vê que mesmo a projeção traz o ponto de R$ 8 como topo, né? Anterior, né? E o rompimento do topo anterior, já temos a média de 21 no mensal aqui, puxando, pode ir até os R$ 9, sim. Creio que tem chance de ir até lá, né? Quem não entrou ainda acho que dá tempo de entrar, né? É só escolher o ponto certo de entrada, não vai entrar aqui no topo aqui, em cima da média de 21, né? Espera ela voltar um pouquinho, se ela voltar um pouquinho na segunda-feira, 7h11 por aí, né? Entra, né? Se você entrar aqui e ele qualquer coisa der alguma coisa errada, você vai ter que sair aqui com um prejuízo de 2 a 3%, né? Não é muita coisa, mas é um ponto assim que eu não gosto de fazer, né? Comprar esses topos assim, né? Eu só compro o topo quando realmente está confirmando o pivô, né? Que é interessante. Aqui sim a gente poderia entender que isso aqui é um pivô, né? Mas como a gente já está comprado aqui embaixo, né? Aqui no 7,10, né? 7,11, né? O ponto de entrada meu aqui também. Está comprado no 7,10, 7,11, então a gente pode manter essa operação até ver onde ela vai, né? Tá bom? Então seria isso aí para os vídeos de hoje, né? A maior parte das análises, vou colocar agora mostrar para vocês como que está indo a planilha, né? Eu mudei muita coisa aqui na planilha. Como eu falei, eu não sou péssimo em Excel aqui, né? Mas eu tô aprendendo algumas coisinhas. Ignorem esse valor aqui, tá? Porque isso aqui eu sei que não é real para muita gente. É R$ 1.500, R$ 2.000. Vocês colocam o valor que vocês quiserem aqui, né? Vocês têm de capital inicial, né? Para aplicar na Bolsa de Valores, né? Com seu risco e vocês veem as operações, por exemplo, operações de R$ 7, de R$ 4, né? R$ 4, vocês podem fazer essas operações pequenas, né? Sei que ninguém vai fazer tudo isso de uma vez, algumas pessoas vão fazer as operações menores, né? Vai comprar de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100. É interessante comprar de 100 em 100 porque pelo menos se você tiver que sair da operação, você sai mais fácil e outra, o lucro vem em cima de vezes 100, né? Vezes as ações que você tem. Se você comprar só 10, né? Essa variação de porcentagem, né? De 5% é pouco, né? Então, em cima do valor que você colocou, né? Vai ser sempre pouco, né? Vai ser baixo. E o que que eu mudei na planilha aqui, já colocando aqui, vocês estão vendo aqui, ganhos e risco em porcentagem, né? Esse aqui é o ponto de entrada. Aqui são o primeiro, segundo e terceiro alvo, né? Aqui, se vocês olharem no cabeçalho aqui, dá para perceber aqui, primeiro, segundo e terceiro alvo e o risco, né? O risco da operação seria o stop da operação, né? Ou seja, a gente tem operação com 0,71%, né? Menos de 1% de risco. E também a gente tem uma operação com 7% de risco, né? Um pouquinho alto, um pouquinho mais alto do que costuma operar. Mas só que nesse caso de TASA, eu coloquei aqui por quê? Porque eu falei, como eu falei, é uma empresa boa para se ter em carteira. Quem quiser entrar, entre já pensando que pode dar errado a operação e vai ter que comprar mais ações na hora que ele chegar nos valores menores, né? Vai fazendo o preço médio, vai acumulando patrimônio e lá em cima, lá na frente, quando mudarem as regras, se mudarem, e se o Brasil exportar mais armas, todo aquele negócio, vai acabar, né, dando um lucro maior, né? Tá bom? Então, esse tipo de operação eu costumo operar dentro dos 4, 5% dentro da minha carteira, né? Não faço, opa, isso aqui tá errado, nesse valor é 4 e alguma coisa, eu acho. 4, vamos colocar aqui, eu coloquei errado. Tem que consertar isso aqui. É 4,15, vamos dizer assim, 4,10 eu acho. Eu não lembro o valor que eu tava lá, tinha colocado lá, vou colocar 4,10 aqui.
7%, sei lá, de risco, né? 5% de risco. E geralmente tenta operar dentro dos 5% de risco, né? Contra 10 a 20% de um possível ganho, né? Vocês podem ver 10, 15, 20%, né? E vocês vão escolher as operações que são interessantes para vocês, né? Se vocês, olhando aqui o gráfico, aqui, olhando os níveis, né? Vocês tendo a planilha em mãos, olhando os níveis de 2 a 3, 4%, né? Isso aqui é pouco, né? Não vou colocar dinheiro, é 2%, 4%, 5%, 6% de possível ganho contra 4% de risco. Ah, talvez não é legal, então não vou entrar nessa operação. Legal, sem problema. Mas também, como eu disse, algumas empresas aqui dentro não é para fazer o swing trade, é simplesmente para você manter, ter um ponto de entrada e guardar para o futuro, né? Que é o caso de PetroRio, Copel, né? Hypera. Eu estou escolhendo empresas boas, né? Que vocês, se por um acaso ela der uma disparada, vocês vão manter ela por muito tempo, né? E já vai estar bem posicionado, né? Num ponto de entrada bem posicionado. Então é assim que está funcionando agora a planilha, né? Eu estou colocando os números aqui, né? Ele está calculando aqui para a gente tudo já do mesmo jeito, né? E os ganhos de junho e julho vão se acumulando aqui para a gente ir jogando na renda fixa, né? E no CDB, no Tesouro Direto, que é mais indicado, né? E vai colocando e vamos ver como é que vai acontecer em maio de 2024, como é que a gente vai estar, né? Nessa carteira que a gente está montando aqui, né? Eu sei que a carteira de cada um vai ser diferente, né? As recomendações de estudo, né? São para que vocês possam é, fazer as operações, né, dentro de um risco, né, que eu estou calculando aqui para vocês. Quem não estudou, né, não estuda a análise gráfica fundamentalista, né, não vai saber fazer esses cálculos, né, não vai entender o porquê, vai demorar muito tempo, vai ter que estudar muito. E por isso eu já coloco aqui para vocês é, tá tudo mastigado aqui já, né? É só fazer o ponto de entrada, colocar os pontos de stop, né? Que na plataforma, mesmo no home broker, qualquer lugar, dá para colocar o ponto de entrada, o ponto de stop, caso dê errado. E também dá para colocar os pontos de saída, né? Saindo parciais. Se você, por exemplo, comprar 300 de Camil, você pode sair 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, né? Dá para ir saindo de 100 em 100. Ou então mantém a operação, né? Mantém a operação e fica acumulado 300 quando chegar no nível aqui em cima, no nível mais alto aqui da operação, que seja os 12% ou até 20%, sei lá quanto que ela vai subir ainda, a gente pode, né, projetar novos níveis e sair uma parcial, sair com 150, com 50% do que você comprou, né? 300, 400, 500, você sai com 50% e mantém o resto e vai, né, tirando o dinheiro assim, né? Vai guardando, fazendo patrimônio. Tá bom? Então seria só isso mesmo sobre a planilha. Tem muitos. Eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui os dados automáticos, né? Para você poder escolher a ação, começar a digitar lá, aparecer aqui. E eu sei que dá para colocar também. Eu sou meio preguiçoso em Excel aqui, mas eu vou fazer esse sacrifício para vocês. Vocês viram que como que eu estou trabalhando, né? Eu trabalho bastante aqui, né? Não é só análise, né? A gente tem que montar planilha também. Eu podia, assim, pedir para alguém fazer isso para mim, mas eu gosto de fazer, pelo menos eu aprendo também alguma coisa. Eu nunca gostei de montar planilha, mas tudo bem. A gente tem sempre a primeira vez, né? Para a gente tentar fazer alguma coisa. Então, eu vou montando a planilha e também aqui tem o valor atual. O que que é o valor atual? O valor atual da cotação, né? No Excel a gente consegue pegar lá do Google Finance, a gente consegue colocar o preço atual, mas com 15 minutos de atraso, né? Para que serviria isso? No final da tarde a gente sabe a variação, né? O que está acontecendo com a ação, né? E onde a gente está, né? Em que nível que a gente está, no alvo 1, 2 ou 3, a gente consegue fazer o comparativo sem precisar colocar manualmente, né? Eu coloquei o preço de venda aqui, não foi encerrada a operação, mas coloquei simplesmente para a gente ter uma ideia a variação que está acontecendo no dia de hoje, né? Vocês podem ver, ó, 13%, 2%, 0%, porque não foi, né? Acabou parando aqui no 8,10 aqui. 7%, 2%, aqui está indo para o negativo 0,91, né? A única operação que está indo no negativo por enquanto, né? Que foi para o negativo, mas assim, eu digo que, né? Ainda existe a chance dela ir para o positivo, né? Mas a gente vai tentando, né? Administrar através disso aqui. Porque quando a gente está posicionado já, né? E às vezes a gente esquece, né? Disso aqui. E você tendo esse controle, fica muito mais fácil para você ver aqui no visual, que ó, tá indo errado aqui a operação, né? Então, vamos dizer, eu não consigo segurar.
1% de queda, já na segunda-feira já zera a sua operação, né? Eu não, eu não sei quanto que as pessoas vão colocar aqui de dinheiro, né? Eu sei que tem gente que vai querer alavancar a operação de uma forma, né? Falar assim, é 4,40, então eu vou comprar 10 mil disso aqui. Perdão, vou comprar 10 mil ações. Só que quando varia 1% em cima de 10 mil ações, pode ser muito para a pessoa. A pessoa fala, não, ixi, vou ter que estopar com 1%. E já quando a gente coloca esses dados aqui, você vai ter uma noção do valor que você vai perder aqui, né? Por exemplo, se você colocar aqui 10 mil ações, né? Você sabe que quando ele variar aqui, opa, tá dando errado aí aqui em cima. Colocar 10 mil ações aqui, você consegue ver que está dando R$ 400 negativos, né? Coloquei 44 mil, está dando R$ 400 negativo. E se isso aqui for para, por exemplo, para R$ 3, né? Para 4,10, vamos colocar aqui 4,10 que é o ponto de stop aqui. 4,10, R$ 3.100, né? Então são 7% de queda, né? Eu tenho que ver direitinho isso aqui, rever os valores, né? 4,10, bom, R$ 3.100 de prejuízo em cima dos 44 mil que eu coloquei. Então, por isso daí você já consegue planejar o seu risco, né? Você consegue, dentro da planilha, você consegue planejar o seu risco, né? Você fala, pô, mas tá dando errado isso aqui, né? Não, não tá certo isso aqui, né? Então, né? Cada um vai operar dentro do seu risco e a planilha é super importante para isso, né? Para que vocês possam entender realmente os riscos que vocês estão correndo antes mesmo dele acontecer, né? Antes mesmo de entrar na operação. Coloca, joga o preço lá no planilha, né? Você vai ver se é bom, se é ruim, se pode entrar na operação, se não pode, se é muito arriscado, né? Não vai dar uma de louco achando que, né? Eu vou comprar 10 mil, vou comprar 50 mil dessa outra e vou ficar rico. Não é assim, porque o risco existe. E as pessoas que sobrevivem no mercado, eu falo logo, são pessoas que sabem controlar o risco. Se você não souber controlar o risco, você com certeza vai quebrar no mercado, né? Eu já tive essa experiência ruim em 2020, né? É, perdi um dinheirinho aí em 2020 devido à pandemia, né? Acreditando que os preços iam voltar, fazendo preço médio, né? Na época eu não conhecia os derivativos, eu não sabia nem como proteger nos derivativos. Eu operava por uma certa corretora, não vou falar o nome, né? E eu pedi, né? Por favor, poderia dar uma ajuda aqui. Estou com uma carteira de X valor, eu preciso proteger ela com os derivativos, né? A pessoa chegou e falou assim para mim, o assessor, né? Que eles chamam de assessor, né? O escritório de assessoria lá falou assim para mim, não, você tem que estudar, isso daí não é assim, né? Você não vai aprender em uma semana ou um mês, né? Agora, se a pessoa tivesse falado assim, ó, você vai fazer isso aqui, ó, a ação tá caindo, você vai comprar você vai vender uma call, né, acima do seu preço médio, né? Se ela voltar ali, você vai vender a ação acima do seu preço médio e você vai ter, por exemplo, 2% de prejuízo, 3% de prejuízo, né? E poderia ter me auxiliado dessa forma, mas só que as corretoras, né, elas têm esse tipo de assessor, mas só que o assessor não está preocupado se você vai ganhar ou perder dinheiro, né? Ele está preocupado com a comissão dele só, né? Na maior parte das vezes, né? A gente não tem o auxílio necessário, né? Eu poderia muito bem o assessor ter falado, não, aqui nesse caso você pode vender uma call, né? E proteger sua operação, né, contra a queda, né, até um certo valor, né, ou mesmo estudar tal livro, isso e aquilo, né, mas ninguém, né, as pessoas costumam não ensinar esse tipo de coisa, né, falar assim, ah, não vou ensinar não, é mais fácil eu dizer que não sei, vai lá, faz um curso de 3 anos e pronto, né. Então, quando você está em 3 anos, você precisa resolver esse problema em menos de um mês, né, a queda do Covid foi isso, né? Que destruiu muita gente nisso aí, né? Então é muito chato, né? Porque a gente tem assessor e a partir de lá eu aprendi, tive minha lição, né? Paguei caro por essa lição, né? Eu aprendi que sim, eu deveria saber operar os derivativos e proteger a ação, a minha carteira, né? Com o delta, né? Neutro e tudo mais, né? Eu não vou falar sobre isso agora, né? Mas quem sabe no futuro eu fale sobre o delta neutro, né? Como que é montado as carteiras, né? Colocando o delta neutro e tudo mais, né? Mas é isso aí, gente. Eu vou, né?
terminando aqui, o vídeo ficou bem longo, né? Eu creio que muita gente acha que o vídeo é longo, mas isso daqui você não vai ter em aula na maior parte das aulas aí que vocês pagam os cursinhos aí, né? Às vezes você não tem esse tipo de aula. Se você, né, achou interessante, dá um joinha aí, curte, né? Compartilha com os amigos aí para que mais pessoas possam aprender também um pouquinho, tá? E vamos acompanhando a carteira e é assim que a gente faz, né? E a gente vai zerando, vai montando a carteira durante o mês. Eu vou colocar toda. No passado eu falei para vocês que iam separar a carteira né, com os valores menores e maiores, mas aqui dentro vocês vão escolher o que vocês querem operar ou não, né? E cada um vai sabe do seu valor, né? O seu preço, o valor inicial aqui, né? Se você tem, sei lá, 1.500, né? Vamos dizer, você não vai pegar essa operação, né? De 1.350, né? Que vai estourar seu caixa, né? Não vai pegar uma operação de R$ 2.800, né? E operar alavancado. Você vai pegar uma operação de R$ 400, né? Para fazer, que já dá quase 30% do valor, né? Então, e outra, a gente tem um valor acumulado do mês passado, né? E quem colocou R$ 1.500 tirou R$ 700, né? Você já tem R$ 2.200, né? Então você já tem mais dinheiro para operar. Quem está começando agora já não tem nada, né? Só tem um valor inicial só. Então você coloca o valor inicial e opera dentro do seu risco, né? Não deixa de operar, não opere acima do que, né? Você tem, né? Eu vou ver aqui, só para não ficar aparecendo aqui o valor aqui, né? De vermelho aqui em vermelho aqui, né? A porcentagem de capital investido. Então você vai operando conforme você pode operar, não se alavanque, né? Porque alavancar sempre dá prejuízo, porque do mesmo jeito que você ganha alavancado, você perde alavancado também. Tá bom? Ótima sexta-feira para vocês, ótimo final de semana aí, divirtam-se bastante, estudem bastante também, né? Novas oportunidades, vou ver aqui no final de semana se aparecer alguma outra oportunidade, né? Algo que eu possa colocar para vocês aqui, planilhar aqui, e vocês vão escolhendo as melhores operações para vocês, tá bom? Cada um com seu risco, cada um com o seu estudo, né? Isso aqui é só um estudo, não é recomendação de compra ou venda, né? É apenas para um estudo para que vocês possam usar a sua análise com a minha, né? E entender se realmente vale a pena entrar na operação ou não, tá bom? Muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Até segunda-feira, então. Tchau.